Opa, sexta-feira super quente pra você, com muitas informações, polêmicas, diversão. E quando tem o Gão, tem bronca. Tá bronqueado, Gão? Boa tarde, pessoal. Porque eu fico meio bravo, né, chefe? Porque algumas coisas que acontecem a gente não consegue entender. Um gigante como o Cruzeiro ir até o Sul e aprontar aquele papelão lá, aquele futebol modorrento, preguiçoso. Não existe uma coisa dessa, né? Pelo amor de Deus. Mas vou te contar, que bronca é essa, rapaz? Mas tem que ficar na bronca mesmo. Nossa senhora. No tempo dos senhores, que os senhores jogavam futebol, e jogaram muito bem, por sinal, certo? Vocês aceitavam, por exemplo, ser pressionado por um time, mesmo sendo na casa deles? Não, absolutamente. Então, pelo amor de Deus, Agora, só que tem o seguinte, ainda tem o seguinte, hein? O Cruzeiro, se não ganhar nada, isso aí agora, não ganha nada. Não, mas esse ano a gente vai pra cima. Tô na bronca, mas tô confiante. Vamos lá, meu Cruzeiro. É isso aí, ué. Agora quem fala é o Galão. Nova fase, grande vitória. E agora nós vamos partir para mais 2 seguidas. Eliminado de tudo, gente. Eliminado de tudo esse ano. Se eu falar isso, rapaz, que líder é o América. Já tem o noticiário completo dos nossos times no Campeonato Brasileiro. E eu quero convidar você, quando chega sexta-feira, é muito programa no final de semana, né? Mas os programas bons, esportivos e beneficentes, a gente noticia aqui. Olha só o que vem por aí, ó. Em apoio do garoto Vinícius, o futebol e pagode beneficente em Divinópolis. Você não pode perder esse sábado. Jogo preliminar às 14 horas, jogo oficial às 15h30. E tem depois os tripulantes do samba, Gão. Oh, que beleza, hein? Ó, gosto de samba demais da conta, né? Vai estar lá, ó, Gilberto Silva, Donizete Amorim, Fabrício, Nonato, Paulo Roberto, Sérgio Araújo, o Lela e também o Adilson, todo mundo lá. E o jogo beneficente também para você que mora aqui na região de 7 Lagoas. Amanhã, 16 horas, é Amigos da Imprensa contra Expedicionários de Resende Costa. Leve um brinquedo novo, porque o pessoal vai presentear as crianças carentes, né, que precisam de caderno, de livros e precisam de brinquedo também. Isso! Já a gente volta com Dada, Jair Vale e o Gão. Fica aí. Tamo junto. É nóis. Hoje tem bronca, hein? Hoje tem bronca aqui. E voltamos com Dada, Jair Vale e o Gão. O que foi, Gão? Eu tô olhando esse cara. Você tá nadando por quê, Dada? Porque eu tô feliz, meu Galo voltou a vencer e ninguém segura. Voltou a vencer. Voltou a vencer. Tem até um trocadilho muito bom pra esse final de semana, né? O Atlético vai jogar na segunda. Me lembra algo muito bacana de 2005, por exemplo. Não, mas a gente joga na segunda, já sabe o resultado dos adversários pra gente crescer na tabela. Sei. Eu não sei porque vocês falam de primeira divisão. Um campeonato que no primeiro turno já sabe quem é campeão, pô. Em 2013 e 2014 a gente também sabia, não sabia mesmo? Você já sabe quem é campeão? Não, já sabe que o Corinthians é campeão? Qual é o nosso campeonato, rapaz? O América é líder e pronto. Pois bem, tá aqui a tuitada do Anderson Quintão perguntando o seguinte: por que o Cruzeiro sempre treme para times tricolores, hein, o elefante azul? Bom, vamos lá, times tricolores. O Fluminense é nosso freguês, o Grêmio do Sul também é freguês em mata-mata, apesar desse resultado do ano passado, foi olhar no histórico, é muito diferente e tal. E o São Paulo, em termos de mata-mata também, não fica atrás da galera, não. Pois bem, desse jogo com o tricolor gaúcho, a volta do Cruzeiro foi assim, na voz de Maíra Santos. Contra o Grêmio em Porto Alegre foi assim, recuado, sem iniciativa. O primeiro chute a gol só saiu aos 27 minutos do primeiro tempo. Excesso de cautela? São situações que dentro do jogo são definidas, né? A gente entra na partida com o pensamento de fazer um jogo equilibrado tanto no ataque como na defesa, mas são circunstâncias que dentro da partida que são determinadas, né? O Grêmio veio com tudo para fazer o resultado, mas a equipe conseguiu suportar bem. Infelizmente num lance ali de contra-ataque a gente sofreu o gol e depois equilibrou pro segundo tempo aí, onde a gente teve algumas chances até de empatar o jogo. Então o que faltou para sair? Pelo menos um golzinho. Capricho, talvez. Acho que um pouco de capricho para todo mundo no passe, na finalização. É óbvio que todo mundo, ninguém quer errar quando chega ali perto. Só que às vezes a gente está tomando a decisão errada, passando num companheiro que está mais apertado, tem um outro melhor. É um pouquinho mais de capricho. Acho que todo mundo sabe que precisa disso. E a gente vai precisar desse capricho para quarta-feira. Pela primeira vez nesta Copa do Brasil, o Cruzeiro terá que reverter uma situação de desvantagem. E não basta vencer. Será preciso fazer 2 gols de diferença. 1-0 leva a decisão para os pênaltis. A tranquilidade para todos. A gente no vestiário já falou que jogar contra o Grêmio no Sul ia ser difícil e é um resultado normal. O time que joga está jogando bem.
mas a gente tem condições também de reverter. Não é também nenhum bicho-papão, o resultado não tá tão complicado, mas é tranquilidade para todo mundo, trabalhar bem esses dias que a gente tem para trabalhar, porque na quarta-feira qualquer detalhe pode ser fundamental. Fazer como a gente tem condição de fazer jogando em casa, né? Ser uma equipe ofensiva pela qualidade dos jogadores, mas bastante inteligente para saber jogar com resultado também. E com o apoio do torcedor, isso daí flui de uma forma mais natural ainda, e é isso que a gente tem em mente aí para essa quarta-feira. Pois bem, daqui a pouquinho a gente vai falar especificamente do jogo de domingo com o Sport, viu, Gão? Que o Cruzeiro pode jogar com um time alternativo. É outra palavra, Jair, para um time misto. Não dá, eu também não gosto muito disso. Pois bem, daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto. O Gão agora terá o espaço para falar sobre essa decisão na Copa do Brasil, aqui com o empurrãozinho do Flávio Rezende. Está dizendo, é isso aí, Gão, você fala verdade? Então fala. Vamos lá, então. Pela declaração do nosso goleiro, o Fábio, né, que é ídolo, sim, da torcida do Cruzeiro, a gente percebe que o Cruzeiro foi com uma postura, segundo a declaração dele, foi com uma postura de realmente esperar o Grêmio e não de propor jogo ao Grêmio. Eu posso até concordar que hoje, em termos de peças, em termos de qualidade, futebol coletivo, o Grêmio possa ser melhor que o Cruzeiro. Mas futebol no Brasil é momento. Por exemplo, ano retrasado era um time no auge, ano passado era o Palmeiras, Roger Guedes, Dudu, hoje em dia eles não metem medo em ninguém. Esse ano realmente está sendo o Grêmio. Então, com as peças que o Cruzeiro tem, foi um futebol muito pobre, muito pouco, um futebol muito esdrúxulo, essa que é a verdade, apresentado no Sul contra o Grêmio. A gente não pode se permitir isso pela grandeza do Cruzeiro. Sim, o Grêmio também tem muita tradição na Copa do Brasil, a gente não nega isso. O ano passado nós perdemos para ele, mas esse ano tem que dar esse troco, né, Cruzeiro? Esse ano tem que dar esse troco. Escrita a gente tem contra o Grêmio, sim, mata-mata. Foi assim em 66 na Taça Brasil, 93 na final da Copa do Brasil, na Taça Brasil, 93 na final da Copa do Brasil, 97 Libertadores, 2009 também Libertadores, e apenas o ano passado eles eliminaram a gente. Agora, se a gente for ficar esperando o Grêmio aqui também no Mineirão, vai ser brincadeira, tá de sacanagem, né? E outra coisa, esse gol do Fábio aí, eu sou fã do Fábio. Pra mim, falha do goleiro Celeste sim, que tenta encaixar a bola e a bola é rebatida pra dentro da área. Inadmissível uma coisa dessa. Daqui a pouco você fala melhor sobre esse lance, quero a opinião também de Dadá e de Jair, que não estiveram ontem no programa. E tá nervosão já? O Gão já? Chora tanto assim, menino. Não, não é choro não, não é choro não, não é choro não. Sabe o que é, mestre? Eita dor. Não, mas aqui, ó. Cotovelo do O senhor tá aí muito equivocado, mestre. O Grêmio tem cinco títulos. Eu não tenho procuração do Fábio, mas ele não errou, não. Porque ele foi pego de surpresa. Ninguém podia esperar que ele fosse dar de primeira. Peraí. Então, já que vocês entraram no lance, você pode mostrar o lance? Então? A gente tem que comentar e mostrar. Certo. Vamos lá, aqui. Começou aqui com essa liberdade. Olha lá. Não. Todo mundo precisa entender. Deixa eu só comentar uma coisa rapidinho. Peraí, um de cada vez. Deixa eu falar uma coisa rápida, o seguinte, é um erro coletivo. O Romero não acompanha, o Lucas Silva não está presente na jogada, quando o jogador chega ali a arrematar pro Fábio, e o Fábio tenta encaixar essa bola, que é espalmada pra dentro da área. Pode olhar, ele tenta encaixar a bola lá, ó. Viu? Ele tenta encaixar e a bola vem de efeito e sobra pra dentro da área. A grande verdade é a seguinte, toda vez que o Fábio falha, toma um gol e tudo, são gols muito estranhos. São muito estranhos. É ídolo do Cruzeiro, sim, entendeu? Eu queria que nesse momento, chefe, até, deixa eu cortar um pouco o protocolo do programa, me filma aqui, por gentileza. Me filma aqui, por gentileza, para vocês verem uma coisa. Antes que os torcedores do Cruzeiro mais fanáticos, aqueles que falem assim, pô, Gão, você tá cornetando o Fábio e tudo mais, dá uma filmada aqui, ó. Tá vendo só? Tá vendo? Considero ele um grande ídolo do Cruzeiro, tenho um grande respeito, não tenho jogador de futebol de estimação, não tenho, tá? Não tenho. Eu critico quem merece ser criticado, sem dúvida nenhuma. Tal. Se não fosse o Fábio também, a gente teria voltado com uns 3, 4 gols na sacola, certo? Agora, ao meu ver, falha do Fábio sim, nessa jogada aí, tá certo? Agora é o seguinte, antes da opinião dos dois que jogaram muita bola, né? Sabe, entende essa coisa de ataque, de chutar, de goleiro e tudo mais. Eu quero só fazer uma observação aqui que o Jeff Fernandes está dizendo o seguinte, amigos da bancada, quando o Gão for ao Alterosport, me avisa antes, avisar o Jeff antes, para ele alugar um telão de cinema, porque aí ele vai poder te ver todo. Você levantou aí, deu para ver. Vocês não conhecem o Jeff não, né? Não. Magrinho, sem que ver. É, né? Sim, velho. Vamos continuar vendo o lance aí, porque o Dadá Maravilha está fazendo o quê? A defesa do Fábio, Dadá? Eu estou defendendo o Fábio, porque olha só, a surpresa que ele tocou e não deu para o Fábio. Foi uma jogada muito inteligente. Aliás, esse Luan está numa fase extraordinária. Demais. Ele chutou ali como ninguém chutaria. Ia ajeitar corpo, tocar de lado, ele não. Dominar. E então ele surpreendeu o Fábio. Surpreendeu o Fábio. Mas
há de se concordar comigo que todas as vezes que acontece um gol, é um gol muito estranho. Assim, não é nada contra o Fábio. Não, a gente não sabe é nada que contra o Fábio. não. Antes que o torcedor de casa pense assim, nossa, o Gão tá cornetando o Fábio, né, e tudo, etc. Gente, sabe é a minha opinião. A bola vem mais, mas aí tá 2-1, né? O Dadá e Jair defendendo o Fábio. Não, os dois jogaram muita bola e tal, enfim, mas faz parte. Faltou alguém também acompanhar ali. Deixa eu aproveitar só a deixinha para poder falar outra coisa também. Departamento Médico do Cruzeiro. Deixa eu dar um toque em vocês. Manuel, falaram que depois que ele teve que ele tomou aquele toque, né? Depois que ele voltou da lesão, né? Que ele não teria nada e tal, e etc. Até hoje não voltou. Ariel Cabral era 4 semanas, agora só volta o ano que vem. O Arrascaeta, eu tô até com medo de ouvir falar o que é, porque falaram que eram, acho que 9 ou 10 semanas, se eu não me engano. Volta daqui a 3 anos, então, né? Pelo amor de Deus, gente. Muita coisa errada precisa ser consertada aí. Pois bem, tá aqui o Todinho falando o seguinte, o Gão só pode estar de brincadeira botando a culpa da derrota no Fábio. Não tô colocando a culpa da derrota no Fábio. Foi um erro coletivo, sem dúvida nenhuma, mas essa jogada me deixou muito incomodado, porque assim, eu acho... Na minha opinião, sinceramente, que se não fosse o Fábio, a gente teria voltado com uns 3, 4 na sacola assim, entendeu? Mas, ao meu ver, foi falha, tá aí, ó. E não sou só eu que acho isso, não, tá? E, na verdade, Léo, vou até declarar uma coisa aqui em rede, aqui na TV Alterosa. O Fábio não é unanimidade na torcida do Cruzeiro. Existe uma boa parte da torcida que não gosta dele e uma parte que gosta. Eu sou daqueles que gostam do goleiro. Mas eu não tenho jogador de estimação, entendeu? E eu tenho realmente que dar aquela cornetada para prestar atenção no jogo do Mineirão. Pois bem, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o América, agora a gente vai falar sobre o Atlético, ok aí, Bernardo? Seguinte, Dadá Maravilha já está navegando em águas mais mansas, né? Depois da bicada do Urubu. Meu Deus do céu, que coisa linda. Pô, agora eu tô impressionado com essa boca do Dadá. Que dentes lindo, maravilhoso. Ele tá tentando subir, né? Dadá, como diriam os jovens, menos, Dadá, menos. Aliás, falar em menos, tem excesso de jogos, excesso de cansaço, excesso de desgaste. Qual é o excesso? Fala pra mim, Péricles de Souza. Água demais mata a planta, né? Isso, Iago. Até água em excesso faz mal. Imagine o excesso no futebol. Meses e meses com jogos às quartas e domingos. Extrapolou, hein? Passou dos limites. O excesso foi a gota d'água, derramou. Ele foi muito prejudicial ao Atlético. Eliminação na Copa do Brasil, saída medíocre na Libertadores e o pior, um futebol que não emplacou, apesar do elenco ser considerado um dos melhores do Brasil. Agora, então, é buscar a reabilitação no Campeonato Brasileiro enquanto há tempo. Mas para render uma boa colheita tem que regar, ou melhor, treinar muito e bem, na dose certa. Aí é esperar o crescimento natural do time. A semana cheia de treinos foi para isso. Regar e regrar trabalho e jogos, sem excessos. Acho que iria estar jogando quarto e domingo. Acho que seria sinal de que a equipe ainda estava competindo em todas as competições que estavam. Aproveitar esse tempo para trabalhar, corrigir algumas coisas, recuperar, alguns jogadores estavam lesionados. O técnico Rogério Micali já plantou a semente. Ele espera pela recuperação do bom futebol de jogadores como Robinho e Fred. O artilheiro, por exemplo, volta com a corda toda depois de uma lesão na panturrilha. Fred jogou contra o Jorge Wilstermann no sacrifício. Já na partida com o Flamengo, nem foi relacionado. Cuidou da parte física e prepara-se para voltar, apesar de Rafael Moura ter sido observado boa parte do treino no lugar dele. Com Fred, mas sem Rafael Carioca e Adilson suspensos, o treinador já definiu. Entram Roger Bernardo e o garoto, fruto da base, Iago, ao lado de Elias, no tripé de meio campo. Eu atuava assim também no clube na Alemanha, daí um pouco mais recuado ou na frente dos zagueiros. Quero que os dois se sintam bem, tanto o Iago ou o Elias, o que o professor escolher, para poder jogar e para deixar que a gente dá conta da marcação, se Deus quiser. Dependendo do jogador que jogar, o sistema é o mesmo, não mudou nada. O Micali vem treinando sempre aqueles que não vêm jogando da mesma forma. Então isso facilita muito para quando tem algum jogador novo na equipe e ele possa desempenhar um bom papel. Mas na minha função ali não muda nada. Dadá Maravilha contra o Fluminense. O Micali está pensando aí nessas modificações porque precisa, né? Carioca e fugiu aqui, estão suspensos. 2 suspensos. Adilson, 2 suspensos. Obrigado, Bernardo. 2 suspensos no meio campo. É a melhor formação com o Elias ali, Iago e Roger Bernardo? A solução náutica está feita. Eu acho que foi a mão de Deus que fez isso, entendeu? Eu estou tranquilo. Agora, eu só acho
que o Atlético tem que ver o Cruzeiro como uma vítima. Como uma vítima. Como o quê? Vítima. Você tá Porque brincando? eu, por exemplo, quando vi um goleiro, eu chamava de vítima. O Cruzeiro vítima do Atlético? É. Ô, meu amigo, historicamente... Não estou dizendo Cruzeiro, não. Estou falando Fluminense. Mas você falou Cruzeiro. Mas você falou Cruzeiro. Falou. Ah, desculpe, gente, perdão. Porque você reconhece que não é, A força que ele estava falando muito do Cruzeiro e falou mal do Fábio, aí eu fiquei chateado. Não falei mal do Fábio. Eu dei uma cornetadinha. Não, eu dei uma cornetada. Você falou mal do Fábio. Só um minuto. Aí eu fiquei chateado aqui. Olha só, Rei, eu dei uma cornetada pelo seguinte, porque a gente sabe do potencial que nosso goleiro tem. Será, sem dúvida nenhuma. Então vocês vão uma cobrada para ele poder... Nós estamos na hora do Atlético, vamos voltar pro Fábio. Não, eu queria só falar do Roger Bernardo. Não, mas aqui, agora a palavra está... Peraí, calma, gente, calma, vocês estão desorganizados. É que o Roger Bernardo... Peraí, calma. Sim, senhor, perdão. Calma. Põe o Roger Bernardo na tela, você vai falar dele, a gente tem que falar com as imagens. Tá porque bom. se você estiver falando alguma bobagem, a gente comprova com as imagens. Não, mas imagens. não é bobagem, não. Na hora que estiver pronto, eu falo. Dá Maravilha, solucionástica contra o Fluminense. Bom, tá? Eu cheguei aqui e falei que o Atlético tinha de ganhar de 3 do Flamengo, a defesa do Flamengo. E agora eu repito, a defesa do Fluminense é tão ruim quanto a do Flamengo. Ai, meu Deus, se eu pego uma defesa dessa, quantos gols aí, Bala? Os 20 minutos, 3. 3 gols. 20 minutos. Então eu estou confiando muito no Atlético, porque o Atlético é mais time que o Fluminense. Tá, e para você, quanto que vai ser esse jogo? No mínimo, o jogo é lá, 2-1 Atlético. 1-0 Fluminense. Lá, filma em mim aqui, ó. 3-0 Fluminense em cima do pequeno ali de Vespasiano. Roger, tá aí? Bota aí, então. Cadê? Quero mostrar uma coisa. Não, tá, não, porque eu só quero... Campeão mineiro é pequeno. Se me filmar aqui, ó, e mostrar minhas bochechas aqui, certo? As bochechas do Roger Bernardo tá igualzinho. Por isso que ele tá reclamando de excesso de treino, entendeu? Que eu chio pra caramba lá no CrossFit, sabe o que eu faço? Chio. Tô grande, tô acima do peso, der muito trabalho, eu vou reclamar mesmo. Olha lá, olha só, bicho. Mas tá parecendo um fofão, assim, ó. Ó. Ali, tá forte, né, mestre? Tá, Dadá. Não, ele tá forte para julgar e representar o Atlético. Agora é o seguinte, eu quero que o Dadá e a bancada comentem, então, o treino do Micali, que tem aquele campo reduzido que o Dadá adora. Quer dizer, meu Deus, não faz isso comigo, não. Dadá, isso aqui é para dar mais agilidade, velocidade no passe e poder de marcação, é isso? Não me fale em campo reduzido que eu passo mal. Porque você não gostava, não? Não sou chegado também. Não dá, não. O negócio é Campo Grande. Joga no Campo Grande, vai ficar aí fazendo o quê? Olha, pessoal, é o seguinte, você aí quer dar uma melhorada na internet da sua casa? Então ligue agora, 10315, ou então vá até uma loja da Vivo e mude já para Vivo Fibra. Porque Vivo Fibra é a banda larga da Vivo que tem ultra velocidade e o maior upload no Brasil. Todo mundo na sua casa pode se divertir ao mesmo tempo. Imagine só que maravilha. Você, no computador, acompanhando as notícias do seu time em tempo real. Seus filhos lá no quarto, jogando online com os amigos. E a sua mulher pode assistir a todos os episódios de todas as séries que ela quiser. Tudo isso ao mesmo tempo. Gostou, né? Pois é, então, assine Vivo Fibra agora mesmo, 10315. Aproveite que são 50 mega por apenas R$ 89,99 ao mês com Wi-Fi grátis. É, você escutou direito sim. Ultra velocidade, maior upload no Brasil por apenas R$ 89,99 ao mês com Wi-Fi grátis. Bom demais. Ligue já, 10315, ou então vá até uma loja da Vivo e assine Vivo Fibra. Consulte condições. E aí você vê manifestações, por exemplo, como a do Lionel Messi, né, de apoio a Barcelona, Neymar, o próprio Barcelona, depois dos lamentáveis e condenáveis atentados terroristas, né? Cristiano Ronaldo também consternado, Daniel Alves. O mundo do futebol prestando, então, esse apoio à Barcelona, que foi vítima, mais uma vez, do terrorismo, bancada. Nenhum protesto, nenhum ato de terrorista pode ser considerado um ato justo de nenhum lado. Para mim, isso é guerra. Isso é guerra, sem dúvida nenhuma. Certo? É uma coisa absurda. Tá faltando Deus. E tem as pessoas que fazem isso, falam que fazem isso em nome dele, né? E tal. Tenho certeza que Deus não tem nada a ver com isso, isso é ideologia. Isso é só contexto ideológico, um absurdo. É verdade. Tá então o mundo do futebol também apoiando Barcelona e todo o mundo, né? Que está estarrecido e revoltado com esses atentados todos. Que, como diz o Dadá Maravilha, que Jesus habite no coração de todos, né? Porque desse jeito não dá.
E enquanto isso, a gente vai reunindo famílias, reunindo estudantes, pessoas de bem, para bater aquele papo com a bancada. Isso vai acontecer amanhã, a partir de 9h30, lá no Colégio Novos Tempos, do Inácio Maia. Um grande abraço, Inácio. Festa da Família Novos Tempos, com a presença de Dadá Maravilha, Otávio de Toledo, Vibrantinho e eu, batendo um papo com o pessoal lá no ginásio. Peraí, gente, peraí, vai devagar, vai devagar. E à noite nós... Aí, obrigado, tá aí, ó. Então, sábado, agora no Colégio Novos Tempos, sem contagem, lá no ginásio J. Maia, a turma da bancada. Hein, Dadá? Ei, bacana, né? Beleza. E de noite o Dadá vai trabalhar, vai ralar amanhã, Dadá. De noite tem papo de campeão lá no Teatro do BH, do Shopping Estação BH, né? Papo de campeão com o Serginho. Tem a dona Segundona também. Você pode participar lá no Estação Cultural e pode ser nosso convidado ligando agora 3209-9001 para concorrer a convites para você bater um papo com o Dadá. Nós vamos falar sobre esse futebol, né, Dadá? Com certeza. Vamos falar sobre a vida, né, do esporte, a importância, né, do esporte. Como faz bem o futebol. Como faz bem o futebol. Esse futebol caríssimo, né? Está me pedindo aqui para tocar no assunto o nosso telespectador, o Paulo Henrique. Ele está dizendo o seguinte, está lembrando aqui que juntos os clubes brasileiros da Série A estão devendo à Justiça do Trabalho, devendo a trabalhadores, um total de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Vai dever isso? Assim lá não sei aonde. Você tá louco. Quase a renda bruta de países menores aí, né? Um absurdo um negócio desse. Absurdo. Dever trabalhador é sacanagem, né? Sacanagem. Está aqui ó, o ranking de ações na Justiça, 391 do Botafogo, 390 do Vasco, o Inter 215, o Flamengo deve 300 milhões de reais em dívidas trabalhistas, mas está equacionando, então caiu aqui para 190 ações trabalhistas. E vindo para o futebol mineiro, nós temos aqui, vou achar, o Atlético com 62 ações e o Cruzeiro com 59. Então, ninguém escapa disso, infelizmente, por gestões passadas que foram venais, a gente pode dizer, porque houve problemas em vários clubes brasileiros de dirigente até preso, como é o caso, por exemplo, do Flamengo. Mas o Rio não me surpreende encabeçar essa lista, né? Agora, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais especificamente, a gente tem que realmente reconhecer que as duas gestões, né, Dadá, foram muito realmente competentes nessa parte, nesse aspecto financeiro dos clubes, dando atenção especial para isso, né? E o que me dói é a fama do mineiro ser honesto. Alguém está sujando a fama do mineiro. Terrível isso. Pelo menos deu uma reduzida, né? Digamos assim, eles deram uma maneirada e tal. Chegou a tanto com essa situação que o Ábila foi vendido para pagar o próprio Ábila. Vou parar, mestre. Vou parar, mas é verdade. Eu falei sobre isso uma vez, aqui, acho que eu falei semana passada aqui. Venderam o Ábila para pagar o Ábila. O América está equacionado também, né, Zé? Tá tranquilo. O América tá tranquilo, pô. Lá tá tranquilo. Nós estamos com dinheiro, com pontos, nós estamos com tudo. O Coelho está forte? Forte. Tá musculoso? Tá musculoso. Musculoso. E tá mesmo? O que? Tá musculoso. Tá. Então, que aqui, ó. Isso, rapaz. Representando. Deus que me livre. A força do Coelho. Tá doido. Ó, eu falei de vários e vários programas aí que você pode curtir esse final de semana. Então, entre eles está o Campeonato de Bodybuilder Extreme 2017, seletiva para o Sul-Americano na Bolívia, na cidade de Cochabamba. Federação Mineira de Bodybuilding realiza neste domingo, às 15 horas, com R$40 de entrada, no Colégio Nossa Senhora Monte Calvário, Avenida do Contorno, no Barro Preto. Mais informações, fmbb.com.br. Aí, ó, o Jadir Júnior, que é campeão mineiro. Foi trazido aqui pelo presidente da federação, Cláudio Vidal. Dadá Maravilha, isso aí é que é peito de aço. Isso é peito de aço. Ei, Zé, você não queria ter um corpo assim, não? Não. Não queria ser bonitão assim, não? Não queria, não. Eu não queria, não. Na hora que ele entrou aqui, parecia que estava entrando Conan, né? Eu queria. Vem cá, Jadir, vem cá. Jadir Júnior, campeão mineiro, fica do lado do Gão. Vamos ver aqui, olha só. O tamanho das duas crianças. Vai rolar clima aí, vai rolar clima. Que clima, rapaz. O seu é um trabalho muscular, né? O meu é um trabalho de hipertrofia muscular, né? Peraí, de quê? Hipertrofia muscular, o fisiculturismo, bodybuilder. E qual que é a sua dieta? Geralmente é baseado em proteína e carboidrato, né? É o que, traduzindo? É frango, ovo, né? Arroz, batata, macarrão. Tá certo, Jadir. Hugão, você
O seu é o quê? O meu nutricionista falou que eu sou exatamente aquilo que eu como. Então eu sou uma delícia. McDonald's, macarronada, lasanha. Olha que maravilha, né? Tô gostoso demais, gente. Olha aí. E pra ficar assim, já tem que treinar quanto tempo por dia? Geralmente é 2 horas de treino por dia, né? E treino fazendo o que exatamente? Fazendo a parte aeróbica e a parte da musculação, né? Levantando pesos de... Peso bastante pesado. Ele nem sabe quanto. Ô, Gão, como é que é seu treinamento? Meu treinamento? Não, hoje em dia eu faço um crossfit, né? Mas assim, eu tive uma lesãozinha no joelho, tive que dar um time assim, mas deu até uma melhoradinha, deu não? Aquela deu uma... Você tá bem. Dei forma de barril. Jardim, bom campeonato então, Muito nesse obrigado, domingo gente. lá no Monte Calvário. Convido todos vocês lá para comparecer, tá, gente? É isso aí. O evento vai ser ótimo. Pode dar mais uma desfilada que o Dadá gosta. É o Dadá que gosta. Zé Ibala que gosta. Dadá gostando. Baba não, Dadá, calma. Zé Ibala tá babando. Abraço, Conan. Tudo de bom. É isso aí, Campeonato Mineiro de Bodybuilding. Obrigado, Cláudio. Obrigado, pessoal. Jair Bala, esse é o coelho forte, musculoso? Não, o coelho forte de outro jeito. E aí, para amenizar a sua vida, um recado de um campeão celeste para você. O Jair foi meu treinador, faltando 6 meses, né, para estourar a idade de júnior. E sou muito grato ao Jair porque, né, me deu uma oportunidade grande de voltar à equipe titular e eu abracei e não saí mais. Aprendi muita coisa com ele e tenho essa gratidão com ele, né? Participei com ele aqui, não só eu, mas outros atletas do Júnior na época também. Uma pessoa muito querida, um cara de um coração que a gente não tem palavras para descrever. Então, o que a gente deseja é tudo de bom para o Jair e a gente se diverte muito com ele aí na bancada, a gente fica feliz de ele estar desenvolvendo esse outro lado aí. Sempre que a gente pode, a gente está vendo o Jair aí. Olha o Célio Lúcio, grande jogador, grande atleta, grande pessoa, menino muito bom. Eu tive o prazer, a honra de treiná-lo e de colocá-lo na profissional. Por sinal, um grande quadro zagueiro. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço. Mestre Jair formou, então, um grande campeão. Veio a ser multicampeão pelo Cruzeiro, né, mestre? Justamente. Então, sua participação também, digamos assim, mesmo que indireta, alguns títulos do Cruzeiro por ter formado esse baita zagueiro, né? Sim, não é só ele, como outros jogadores. Zelão jogou. Teve vários jogadores desse time. Nosso time era os juniores, era muito bom. O goleiro que foi pro Goiás, Ai, como é que é o nome dele? Arlen. Arlen, isso, Arlen. Tem o Arlen zagueiro também. Tem, isso Eram 2 Arlen. O goleiro e o zagueiro. Jogava o Arlen e jogava o Célio. Sabe o que acontece que é engraçado? Acho que essa molecada de hoje em dia, que vê Cristiano Ronaldo, que vê Bale, que vê esses caras todos jogando, não tiveram o prazer de ver. Eu também não vi, mas conheço histórias do Mestre Jair, que jogou, do Dadá, que jogou ao lado de Pelé, Garrincha, Quarentinha. Jair foi multicampeão pelo Botafogo, Dadá tricampeão do mundo pela seleção brasileira e também formando esses novos campeões. Célio Lúcio também já parou, é bem verdade isso. Trabalha no Cruzeiro. Isso, mas foi o Mestre Jair que teve uma atuação também importante aí na formação do multicampeão, né? E por sinal, não só como jogador, esse rapaz foi um espetáculo de pessoa. Moço bacana pra caramba. Primor de pessoa, é verdade, viu? Então, já que falamos de Jair Bala, vamos falar de Coelho, que joga hoje, portões fechados em Goiânia contra o Goiás. Vamos ver os preparativos dos dois times antes do jogo. O Goiás tá com o Argel Fux. O Argel roda, hein, seu Jair? Tá armando um time para pegar o Coelho, hein? O que você acha? Mas vai pegar não. O Coelho é bem rápido. O Coelho é esperto. E nós vamos chegar lá hoje. Aí você vai ver o que vai dar, o que eu quero. E o time do América, seu Jair? O time do América tá bem. Tá bem, tá tranquilo, todos os jogadores, alguns jogadores estão contundidos. Continua ainda sem o Rui, né? Craque Rui, esse que joga muito. Deve ser a mesma formação que venceu o Náutico, não é isso? É, a mesma formação. E o volante Zé Ricardo? Vai jogar... Na lateral? Na lateral. O Toledo quer que o Júnior. Não, quer que o Zé Ricardo jogue na posição dele. Na posição dele, o Juninho jogar na direita. Seria bom. Mas não, deixa assim mesmo, deixa o Zé Ricardo na lateral mesmo. E o Juninho no meio campo. Não vai ter torcida lá, né, seu Jair? O Goiás está unido, tudo conspirando a favor do América. Não vai ter torcida, por causa daquela palhaçada que eles fizeram briga lá, exatamente. Da briga.
O Goiás está com 24 pontos, seu Jair. Coitado dele, né? Vai permanecer. Vai ficar com 24, né? Porque nós vamos bater. Nós vamos 42. Então, o que eu quero? Eu quero eu quero Eu quero eu quero eu vou ajudar o senhor me ajuda também, tá? Realmente o América vem fazendo uma grande campanha na Série B, então eu vou de 1-0 pro América. O senhor me ajuda, hein? Eu tô te ajudando, o senhor me ajuda. Pode deixar. É nóis. Não, eu vou te contar, o América tá jogando muito bem. 2-0 América. Pois bem. Anderson Moreira, como é que vai o Coelho aí nesse Goiás sem torcida? Ele conhece. Deve ser aquela equipe mesmo, a gente, ou o Juninho ou o Zé Ricardo fazendo a lateral direita, isso a gente vai observar um pouquinho. Mas não vai sair daquilo que a gente tem feito, até porque assim, a gente tem algumas limitações em termos de jogadores, em algumas posições, e a gente vai manter a equipe que jogou contra o Náutico. E confesso para você assim, que é como se a gente fosse participar de um baile sem música, entendeu? Assim, a essência do futebol, do jogo, na verdade, são os torcedores, né? É a torcida, as pessoas que vão acompanhar no jogo, as que vão acompanhar pelo rádio, pela TV. Mas a essência do jogo os jogadores jogam para as pessoas observarem. Então, assim, quando você não tem esses torcedores lá no local, é claro que cria um clima diferente. A gente começa a escutar muita coisa que a gente não escuta, né? Então, o jogador não pode dar desculpa que não escutou uma orientação do treinador. Então, assim, não é uma coisa bacana, né? Pois é. Mas, por outro lado, a torcida do Goiás tem uma parte que eu vou te falar, é brava demais. Então é melhor ficar afastado, né? Porque os caras são meio... Enfim. Dadá Maravilha, chegou a sua hora de dar a solucionática para um jejum de 18 jogos sem marcar que está amargando o Robinho. Lances do Robinho para você relembrar que ele já foi bom nisso, hein, Dadá? Olha só. Isso no passado, né? Não é passado, não. Quem sabe não esquece. É uma fase difícil que ele está passando, logicamente, mas no primeiro gol ele vai explodir. Ele chegou fazendo 25 gols na temporada passada, né, Dadá? Coisa linda. Aí esse ano, 7 gols, 7 assistências, né? Mas você vê que o número não prova nada. Desse homem. Verdade. Você vê que o número não prova nada, né? Caiu um pouco, né? Caiu bem, né? Bem? Nossa, caiu foi muito, mas cair é coisa de atleticano, né, gente? Tá tudo certo. Não, você pode falar o que quiser, mas a confiança que a gente tem no Atlético é muito grande. Nós vamos reagir. Jair, fala um pouquinho aí. O Robinho também passou uma temporada no Milan, no Manchester City, também em jejum. É posicionamento? O que é, hein? Deve ser posicionamento, algum aborrecimento. Será, hein? Saudade da família. Pra mim é camisa. Vestiu a camisa, deu ruim. Aí não joga mais bola. Já era, meu amigo. Bom, caiu a camisa, deu ruim. Vestiu a camisa, deu ruim. O Gão tá dando ele tá nervoso. De adversário normal na bancada, mas Dadá, fecha. Solucionática pro Robinho. Robinho, confio em você. A fase difícil que você está passando, você está sentindo, está sofrendo mais que todo mundo, mas nós estamos contigo nesse momento difícil. Robinho vai fazer gol. Olha, pessoal, atenção você aí, meu amigo empresário que quer serviços de qualidade. A Lave Minas disponibiliza serviços de lavanderia industrial para você que quer o melhor para sua empresa e para os seus funcionários. A Lave Minas oferece para todo o mercado higienização e locação de uniformes profissionais, lavagem de EPIs a seco, locação de toalhas industriais e tapetes. E tem mais, hein? As entregas e coletas são realizadas com frota própria, o que garante a agilidade no processo. Precisou de serviços de qualidade, higienização e locação de uniformes profissionais, lavagem a seco de seus EPIs? Agora você já sabe encontrar tudo isso num só lugar. Lave Minas, Lavanderia Industrial. Uma empresa do grupo Brasil Minas Uniformes e Brasil Minas EPIs. Liga agora. O código é 37-3201-0802 ou então acesse laveminas.com.br. Então você já sabe, por dentro de um universo de qualidade e serviços disponíveis para você e para a sua empresa. Lavagem a seco. E aí você vê, Hugão, o treinamento do esporte. O professor. Professor vem aí. Professor, vou esquecer o 2015 dele pelo Cruzeiro e lembrar só de 2003. É melhor. Muito melhor. Seguinte.
Ele tá vindo aí com o Diego Souza, selecionável do Tite, né? E o André Bebezão, que tá metendo os golzinhos. Ah, não, mas o André Bebezão não mete medo em ninguém. Não, é? Mas o projeto dele... Não, o projeto dele, ele sempre tem um projeto e tal. Realmente, o esporte com o Luxemburgo é um outro esporte diferente do que vinha jogando, né, no passado. Mas eu tenho plena confiança no Cruzeiro. Apesar da gente realmente ir com o time alternativo, acredito que vai com o time alternativo contra o esporte, o Cruzeiro vai fazer seu bom papel no Mineirão. Tem que, na verdade, reverter esse papel dentro de casa que tem um bom tempo que não ganha, né? De repente, com o time alternativo, né, Léo? Dá certo, posso ir empurrando. O Luxa que vinha fechando os treinamentos, ontem deu uma liberada aí, pessoal, fazer umas imagens e tudo mais. Os segredos já estão guardados, né? Não tem segredo, não. Domingo, futebol não tem segredo. 16 horas, os ingressos já sendo vendidos, de entre R$20 e R$100, que os setores inferior vermelho, amarelo, superior roxo e tudo mais, bilheteria do Mineirão, tem também ali o sócio do futebol já procurando os ingressos. Casa cheia, meu caro Gão? Não, acredito que não. Acho que o torcedor está dando mais foco para o jogo de quarta, né? Contra o Grêmio. Mas, sem dúvida nenhuma, é um jogo importante também para o Cruzeiro se estabelecer nas primeiras colocações dentro do Campeonato Brasileiro. É um jogo difícil, é um jogo complicado. O esporte vai vir. Não quer nem saber se o Cruzeiro tem um compromisso no meio da semana. Então é bom o time do Cruzeiro ficar muito ligado e o Mano Menezes ajeitar essa equipe para ela não sair com um mau resultado no domingo. Porque o Cruzeiro precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. Então vamos ouvir o professor para vocês se inspirarem na tabela de hoje. Quanto à Ponte Preta, todo mundo achou que a Ponte ia jogar desfalcada e que nós teríamos vantagem. A Ponte se fechou todinha e jogou no contragolpe e nós tivemos dificuldade. Então essa coisa não quer dizer que vai levar vantagem. Geralmente quando você tem um elenco, ainda mais um clube como o Cruzeiro tem um elenco forte, dificulta. Isso aí não pode ser nenhum tipo de vantagem para nós. Respeitou, né? Respeitou o Cruzeiro. Então vamos pra cima, Cruzeiro. Domingo é dia da gente marcar 3 pontos, voltar a vencer diante da nossa torcida. E o meu placar para domingo é 3-0 Cruzeiro em cima do Esporte do Professor. Olha, o Professor veio aí, um projeto legal. Tá? Você me ajuda, mestre? Eu vou te dar, você falou que pode ser 1-0 para o América. Eu vou te dar uma colher de chá. Ô, professor, o senhor rodou 1-0 para o Cruzeiro. Boa. Agora, eu queria dizer uma coisa, porque eu tenho um carinho muito grande pelo esporte, onde eu bati o recorde mundial, fazendo 10 gols numa partida. Então, 2-1 para o esporte. Surreal. Não vai acontecer isso, não. Pois bem, e o time alternativo do Cruzeiro? Vai rolar, Thiago Neves? A prioridade nossa é a Copa do Brasil. Então, eu acho que o time misto, mesmo com o time misto, nosso time fica muito forte para jogar domingo. Mas quem vai decidir é o treinador com fisiologista, com preparador físico, ver quem que está bem, quem que tem que esperar um pouco mais. Eu, particularmente, vou pedir para jogar porque eu preciso jogar, fiquei vários dias sem treinar. E vamos ver o que ele vai decidir. Thiago Neves vai pedir, nessa entrevista aí, a Maíra, ele falou que vai pedir para jogar. O Mano tem que ouvir ou não? Acho que tem que ouvir sim. Se o cara quer jogar, manda para jogo sem dúvida nenhuma. Acho que ele podia fazer uma variação na frente. Rafael Sobres não está rendendo muito bem. Talvez dar uma oportunidade maior para o Raniel, entrar com o Elber ali, não abrir mão do Alisson também, certo? E quem sabe jogar ali Nonoca e o Hudson, né, que jogou um pouco contra o São Paulo, para eles poderem começar a pegar ritmo aí de jogo, né? Deixa eu só dar uma informação rapidinho aqui. O Cruzeiro Sub-20 se classificou para a segunda fase, tá, gente? Do Brasileiro, da Copa do Brasil Sub-20, e o Atlético Mineiro caiu, só para variar. Leozinho, eu não estou preocupado, não, com esse negócio de juvenil. Eu quero o titular ganhando, o nosso galão reagindo. Então, ouça o Elias abrindo o jogo. Não, você não tem como recuperar no futebol, né? Acho que se você perdeu, tá perdido. Você tem que ter novos objetivos e buscar outras coisas dentro do ano. Mas o que a gente perdeu já está perdido, a gente tem que aprender com isso, com os erros, e não cometê-los em futuras decisões que vêm aí nos próximos anos. Agora é um novo objetivo, é um objetivo que acho que nos últimos 5 anos o Atlético sempre conquistou, e a gente tem essa missão aí para que possa colocar novamente o Atlético na Libertadores. Agora a gente já está conseguindo entender. Ele não precisa ficar explicando sempre o que ele quer. E isso, aí flui o treino, flui os jogos. A equipe está se adaptando muito bem ao estilo de jogo dele, aquilo que ele pede. Então a gente tem tudo a crescer
com essas semanas aí que a gente vai ter de trabalho. A gente fica à vontade, que é onde a gente jogou a vida toda, mas como eu falei, eu quero jogar, o treinador sabe a melhor escolha para a equipe, independente de onde vai me colocar, seja aberto, como eu joguei com o Roger, seja jogando ao lado de um volante só ou jogando agora no tripé. O treinador vai escolher a melhor formação e eu vou estar sempre disponível para ajudar a equipe. Eu contava com o Fred, aí ele foi para o sacrifício no jogo da Libertadores. E aí acharam melhor preparar ele um pouco mais. E, como eu falei antes, a gente está aproveitando esse tempo para recuperar aqueles jogadores lesionados, aqueles jogadores também que estão em baixa, com confiança, nível técnico, que a gente possa melhorar e possa fazer o Atlético crescer. Né? E eu até estava pensando ali, quando eu saí um pouco do treino, que o time de baixo é forte também, né? A gente tinha ali, acho que Fred, Robinho, Marlone, Mancini, Valdívia, jogadores que praticamente, se for pro mercado aí, vai ser titular em qualquer equipe aqui do Campeonato Brasileiro. Pois é, se vacilar é banco, se vacilar também é... Gol contra! Olé! O zagueiro deve ficar numa raiva quando isso acontece, né? E é um zagueirão, né? É, o zagueirão. Olha lá a cara dele. É Barcelona. Olha só que lance incrível. A falta por... Falta clara. Que isso? Falta clara ali, ó. Falta por telepatia, Guilherme. Cartão, juiz. Cadê, ué? Olha só. Essa foi boa. Invejosos dirão que ele simulou. E quem não vacila, tá no Alterosa Alerta com o Stanley. Um abraço.